Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. No vídeo de agora a gente vai falar sobre Carrascal. Ele se apresentou bem? Ele pode jogar quando, Vene? A gente vai trazer essas informações sobre Carrascal, que fez o seu primeiro treino com os novos companheiros no campo. Ele já estava treinando na academia, mas no campo foi o primeiro treino dele com os novos companheiros e vamos trazer informações sobre esse jogador. Vamos falar também do Flamengo, que está em busca de um goleiro. Pois é. E sabe o que eu descobri? Que o Matheus Cunha só não foi para o Cruzeiro ainda, porque o Flamengo ainda não conseguiu contratar um goleiro. E eu vou trazer aqui qual a informação que o Cruzeiro me passou. E tem também Clube Russo de olho em Matheus Gonçalves e já formalizando um interesse junto ao Flamengo. E René, a caminho do Atlético Mineiro, procede que o Flamengo tentou a contratação desse jogador e perdeu o jogador para o Galo? Nós vamos trazer essas informações também. Isso tudo e muito mais agora nesse vídeo, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, hypar o vídeo, compartilhar o vídeo com todo mundo. Não deixe de se inscrever, isso é importante, e ativa a notificação, o sininho aí, porque toda vez que eu publicar um vídeo, você com esse sininho aí ativado, a plataforma vai te avisar e, consequentemente, você ficará muito bem informado de tudo que acontece lá no Mengão. Vamos para as informações. Eu vou começar falando do Reinier, que inclusive tem chegada prevista em Belo Horizonte para a noite dessa terça-feira, tá? Ele vai se apresentar ao Atlético Mineiro para assinar contrato válido por 4 anos e meio. E o acordo do Atlético Mineiro com o Real Madrid é o seguinte: de graça o jogador chega ao Galo, o Real Madrid mantém 50% dos direitos econômicos do atleta e o Atlético Mineiro é dono de 50% de graça. Eu achei uma boa negociação do Atlético Mineiro, até porque não investiu nada para pegar esse jogador. Eu considero um bom jogador, jovem, 23 anos, potencial de revenda, e o Galo fica com 50%, o Real Madrid com 50%. Vene, estão dizendo por aí que o Flamengo tentou oferecer um salário maior e mesmo assim o Reinier preferiu o Atlético Mineiro. Eu vou falar a informação que eu tenho, inclusive informação junto ao Atlético Mineiro, porque eu fui atrás de dirigentes de lá também e me garantiram que a informação que eles têm é que o Flamengo não tentou, não tinha essa briga entre Flamengo e Atlético Mineiro. Se o Flamengo sondou, eles não sabem, mas não teve nenhuma proposta oficial do Flamengo, segundo pessoas do Atlético Mineiro e também pessoas ligadas ao jogador e empresários, e o Flamengo também nega que tenha feito proposta. Ah, mas o Flamengo nega, é óbvio que é negar. Por isso eu procurei tanto o Atlético Mineiro quanto os empresários do atleta, e o jogador chega nessa terça ao Atlético Mineiro para assinar esse contrato válido por 4 anos e meio. Quero falar agora sobre o Flamengo em busca de um goleiro. E existiam 2 nomes muito interessantes na visão rubro-negra. O goleiro Neto, que está fechando com o Botafogo, e Brazão, que é jogador do Santos. Quero começar explicando sobre a situação do Neto, que teve seu nome defendido por jogadores importantes do Flamengo. Os líderes e mais veteranos apoiaram a contratação desse atleta de 36 anos de idade, que já havia jogado com alguns dos rubro-negros na seleção, entre eles Alexandro e Danilo. O problema é que o Neto está muito perto de virar reforço do Botafogo, negociações avançadas entre Botafogo e Bournemouth, que detém os direitos econômicos do atleta. O Neto chegaria para ser titular no Botafogo, enquanto no Flamengo ele teria a dificuldade de concorrer com o Rossi. Até por isso a decisão pelo Botafogo se torna mais compreensível. Atleta de 36 anos de idade, que já viveu bons momentos no futebol europeu, mas que no Bournemouth amarga a reserva. Voltamos ao Brazão, goleiro que pertence ao Santos, contratado em 2024 com um enorme ponto de interrogação depois de chegar da Inter de Milão. A Inter topou rescindir o contrato, ficando apenas com um percentual de uma venda futura. Hoje o Santos é dono de 60% dos direitos econômicos. O Brazão é um dos principais jogadores do Santos desde a temporada passada. Por exemplo, na vitória por 3-1 contra o Juventude, mais uma grande atuação do goleiro, que tem enorme potencial. E, de fato, seria um baita substituto ou alguém para concorrer com o Rossi. As negociações estão em fase inicial e o Flamengo quer contratar um atleta antes de liberar o Matheus Cunha para jogar no Cruzeiro. O Matheus Cunha já se acertou com a Raposa, assinou um pré-contrato. Se não houver acordo nesse ano, ele chega de graça ao Cruzeiro em janeiro do ano que vem. Se o Flamengo conseguir a contratação de um goleiro ainda nesse segundo semestre, libera o Matheus Cunha de forma antecipada para jogar no Cruzeiro. Galera, é o seguinte, Flamengo está em busca de um goleiro. E o que eu apurei? Eu ontem, conversando com uma pessoa do Cruzeiro,
cheguei ao assunto Matheus Cunha, jogador que assinou pré-contrato com o Cruzeiro para se apresentar em janeiro. E eu fiz uma pergunta a essa pessoa do Cruzeiro, a esse dirigente, falei, vem cá, vocês tentaram levar ou estão tentando levar o Matheus Cunha agora, já no meio do ano? Porque é muito mais fácil, né? Acho que para o Flamengo seria bom. E aí essa pessoa me respondeu o seguinte, eu vou ler exatamente o que a pessoa disse. Era o acerto, mas o BAP recuou de novo. Disse que o goleiro que eles queriam contratar não poderia vir agora. Beleza, eu fui no Flamengo, não me negaram isso, tá? Não me negaram. Inclusive confirmaram sim que estão em busca de um goleiro. Aí eu perguntei se é para agora, já para essa janela, ou só para o fim do ano. Me relataram que é apenas para o fim do ano, mas sim, estão em busca de um goleiro. E pelo que eu apurei, um nome que agrada muito internamente, que é um dos nomes que está sendo, digamos assim, estudado pela diretoria do Flamengo, é o goleiro Gabriel Brazão, tá? Vou até ver aqui quantos anos ele tem. Eu sei que ele tem contrato longo com o Santos, mas de fato está se destacando com o Santos. Ele tem 24 anos, galera. Inclusive, ele é da base do Cruzeiro, passou pela Parma da Itália, Internazionale Sub-20, Albacete da Espanha, Real Oviedo também da Espanha, Ternana da Itália, Spal também da Itália, e em 2024 chegou ao Santos. Esse ano ele já tem 31 jogos e de fato está se destacando bastante e é um dos nomes que agrada bastante a diretoria do Flamengo internamente, mas repito, galera, não tem informação se teve proposta, se tem negociação, seria leviano da minha parte eu afirmar isso. O que eu posso dizer é um nome muito bem avaliado internamente no Flamengo e o Flamengo está sim em busca de um goleiro. E por que eu estou falando isso? Porque ontem eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais dando uma opinião sobre isso. E eu disse o seguinte, vejo muitos torcedores do Flamengo ansiosos pela contratação de centroavante. Mas antes da possível chegada desse jogador, eu acho que a diretoria deveria olhar para o gol. Com todo respeito a Rossi, vem oscilando há um tempo e hoje é o único. Matheus Cunha, que não vejo com potencial para ser o reserva imediato, vai para o Cruzeiro em dezembro. Com isso, o rubro-negro deveria trazer um goleiro já nessa janela. Eu tenho essa opinião, eu acho que deveria fazer isso. Mas, pelo menos, a diretoria do Flamengo sabe da necessidade de contratar um goleiro e já está em busca de um goleiro para chegar já para o fim do ano, ou seja, já para janeiro de 2026. Não vai esperar o fim do ano para depois buscar um jogador para essa posição. Então, a ver quem o Flamengo vai trazer. Acho que tem que ser melhor até que o Rossi. Eu acho que o Rossi seria um bom reserva, não para ser o titular absoluto. Galera, Matheus Gonçalves, vamos lá, informação importante. O CSKA, a gente já falou aí nos últimos dias, que avisou aos empresários e o empresário avisou ao Flamengo que teria uma proposta. Agora chegou um documento oficial do CSKA, time da Rússia, uma carta, a gente chama aqui de carta de interesse, quando um clube manifesta interesse em um jogador. Nessa carta não tinha proposta de nada e assim, o Flamengo não tem o que responder. Vai responder o quê? Ah, beleza, a gente vai responder que quer negociar. Não é assim. Se você quiser o jogador, que você faça uma proposta e o Flamengo avalia. Os empresários, eu conversei com um deles, querem conversar com o Flamengo para pensar em um valor para o CSKA fazer a proposta. A gente sabe que 3,5 milhões por 50% o Flamengo não deve aceitar, porque essa proposta havia sido aceita. E aí o Flamengo recuou, voltou atrás e acabou não aceitando. O jogador continua no Flamengo. O Flamengo não é aquilo, a gente não quer negociar, não. O Flamengo até topa negociar o jogador, tanto é que ia negociar para o Cruzeiro. Mas depende da proposta do time da Rússia. O que eu posso afirmar para vocês a carta de interesse chegou ao Flamengo. Isso pessoas do Flamengo me confirmaram. É um documento oficial, isso acontece com todas as negociações, uma carta de interesse. Mas o Flamengo quer ouvir qual é a proposta que vocês vão fazer. O CSKA vai fazer a proposta em breve, mas os empresários me relataram que querem conversar com o Flamengo para entender qual o valor da proposta o Flamengo deseja receber para pensar negociar Matheus Gonçalves. E aí, pessoal, quanto que o Flamengo tem que cobrar do CSKA para vender Matheus Gonçalves? Eu vou dar minha opinião, eu acho que tem que vender, chegar a um acordo para vender esse jogador, porque com o passar do tempo ele só vai perder valor de mercado. Exemplo, hipoteticamente falando, se hoje ele vale 10 milhões, daqui a um ano, galera, ele vai valer, sei lá, 7, 6, porque ele não vai jogar.
sobretudo por conta dos reforços que estão chegando ao Flamengo. Quero a opinião de vocês. Tamo junto, galera. Fui!